Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Terça-feira, a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Nessa história, irmãos, nós aprendemos aqui, entre algumas coisas, especificamente dentro do contexto da lição, a entrega que teve de Abraão em relação ao seu filho, que é simbolizado, representado também pelo que Deus fez em relação a Cristo. Para Abraão, ter dado seu filho não foi fácil. Deus deu seu filho, também não foi fácil. Mas o que ele iria trazer de resgate fez com que o amor de Cristo, o amor do Pai, prevalecesse. E esse amor no Filho fez com que ele se entregasse. Sabe, especificamente falando, de maneira escriturística, ali no capítulo 22 de Gênesis, é a primeira vez que aparece a menção cordeiro. Embora nós tenhamos a convicção, assim, podemos dizer que temos o conceito de que quando Deus veste Adão com peles de animais, acreditamos que ali também tinha havido um sacrifício, um cordeiro ali representado. Na oferta de Abel e Caim, só o ofício de que Abel era pastor de ovelhas, acredita-se também que ele ofereceu um cordeiro para Deus. Agora, a expressão cordeiro realmente escrito só aparece no capítulo 22 de Gênesis. Mas sabe a questão? A pergunta quando Isaac fala assim: Senhor, Pai, aqui está o cordeiro, aqui está a lenha e também aqui está o fogo. E onde está o cordeiro para o holocausto? Onde é que está o mais importante? Aí, irmãos, Abraão diz para Isaac assim: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Interessante, né? Não é Deus proverá para mim um cordeiro, é para si. O que Deus tinha feito era por amor dele, por ele, em prol de nossa causa. A entrega foi por amor de si próprio. Quando Deus chega a dizer em alguns versos assim: não farei isso por amor de mim. Ou seja, pelo aquilo que eu sou, eu vou executar algo. É interessante essa expressão de Deus, quando ele fala isso. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E onde Abraão estava, o nome do lugar era Moriá. Se passou, ou seja, passou a se tornar esse nome por conta do evento ali. O texto sagrado diz assim: e quando Abraão diz a Isaac, Deus proverá para si, ele teve a convicção agora de que o monte passou a ter um outro nome, perdão, o nome passou a ter o monte passou a ter outro nome, uma vez que agora ele teve uma significação clara ali. O que aconteceu naquele momento, irmãos, foi um sacrifício. E o sacrifício de entrega era uma demonstração que Deus proveu algo que o ser humano não podia fazer. Deus proverá para si. Só o Senhor pode fazer isso. E o nome do lugar ficou sendo dito como o Senhor proverá. E esse nome que foi dado ali, ele perpetuou. Foi ali onde Deus proveu também para Davi digamos que assim, um cessar da destruição pelo censo que ele tinha feito. E o nome do lugar, até que eu coloquei aí o título, né, do vídeo, é onde ficava o lugar de Araúna, ou onde ficava o Monte Moriá. A gente encontra a primeira menção dele em relação ao sacrifício de Abraão. Depois a gente encontra a mesma expressão também onde Salomão construiu o templo. E lá onde Salomão construiu o templo foi o lugar que Deus pediu anteriormente para que Davi comprasse a eira de Araúna. Era ali que ela é colocada. Você pode conferir na sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, 2 Crônicas, capítulo 3, e o verso de 1 a 5. E eu vou ler com vocês esse texto que diz assim, ó. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. Então ele fala quando foi construído o templo, e especialmente fala do que acontece anteriormente. Antes, ali foi que Davi comprou aquela eira, ofereceu ali um sacrifício para com que a praga cessasse. Aqui está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, e o verso 18 a 25. Então, ali ficou, Deus proveu um cordeiro lá para Isaac, e ele não foi sacrificado, ele foi um substituto, o cordeiro. Depois Deus também substituiu os cordeiros através do Egito. Né? Lembra-se do que acontece no capítulo 12, né? Na celebração da Páscoa, os umbrais foram colocados sangue do cordeiro e protegiu da morte.
Ali fez com que o anjo cessasse de matar, porque já tinha matado 70.000 pessoas. O anjo cessou por conta da oferta, por conta do cordeiro. Mais adiante, o tabernáculo é construído e ali no santuário os cordeiros eram mortos para substituir aquelas pessoas. Olha que coisa linda, os desdobramentos do cordeiro na Bíblia. Então, assim, diante dessa situação, nós temos a convicção de que, quando aparece no Apocalipse capítulo 5, o cordeiro que foi morto e deu a João a condição de abrir os seus selos, foi por conta do que ele fez. A substituição do cordeiro, ao morrer por nós, nos deu a condição de não só sermos salvos, mas nos conceder a dignidade de sermos aceitos por ele. Diante disso, nós concluímos, a pergunta de Isaac foi de fato para sempre respondida. Onde está o cordeiro? Deus proverá para si, e ele proveu. João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. E quando João viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele teve a convicção de que aquele Cordeiro tiraria todo o pecado da humanidade. Isentou Isaac de ser morto, trouxe condição de vida para os hebreus na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, deu a Davi a condição de cessar a maldade, ou perdão, cessar a praga, a morte que estava acontecendo pelo pecado de Davi. Então a oferta, o sacrifício aconteceu, o santuário foi construído para esse propósito e Cristo veio também para este propósito. Todo o desdobramento do Cordeiro dentro de toda a Bíblia, nós encontramos que ele substituiu para nos dar a eterna redenção. E essa redenção está à disposição a você hoje. Aceite a Cristo em seu coração e peça que ele lhe auxilie para que a substituição dele na sua vida seja real todos os dias. Senhor, eu voltei a cometer aquele mal, aquele pecado, mas por tua misericórdia me perdoa e mais uma vez me aceita como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, diante de tua presença. Deus irá, irmãos, conceder para você esse livramento. Ele fez isso na cruz, fez isso representado lá no Antigo Testamento, logo no início do pecado, quando surgiu, e com certeza irá fazer para todos aqueles que submeterem ao senhorio do Senhor. Que Deus, portanto, lhe abençoe, lhe dê um ótimo dia e que você aceite hoje o sacrifício de Cristo por você, porque ele é verdadeiro, ele é real e ele é substitutivo, quase que não sai. Ele é um sacrifício que substitui a minha morte eterna, porque na cruz Cristo pagou por mim. Me perdoe, irmãos, a minha dicção aqui, que eu estou um pouco preocupado com as coisas que eu tenho que fazer. Hoje o dia está um tanto apertado e eu estou um pouco aqui tenso. Então eu peço perdão a você, espero que você possa ter entendido a mensagem desse dia e que Deus abençoe grandemente. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por teres enviado o teu Filho, por ter sido nosso Cordeiro substitutivo, para que nós não viéssemos a perecer, mas que no Senhor viemos ter a vida eterna. Dá-nos neste dia a tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e fala aos teus filhos através do estudo dessa manhã. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.